algumas medidas para salvar vidas. Para nós isso é um ato de cidadania, também de grande humanidade, algo que nos faz falta nos tempos que correm. Por isso, o nosso sincero agradecimento por estarem aqui connosco hoje. Queria também agradecer, claro, o convite que me foi dirigido pela direção da Faculdade de Medicina. O professor Altamiro está a dar aulas, é professor da faculdade e não pode estar presente, mas queria agradecer. E, naturalmente, agradecer à comunicação da Faculdade de Medicina, na pessoa da doutora Olga Magalhães, que sempre me desafia para estes eventos e que me convidou para estar aqui nesta primeira conferência de um ciclo de conferências que estão inseridos nas comemorações dos 200 anos da Faculdade de Medicina, e esta é, portanto, a primeira conferência. Como já disse, nós vamos falar hoje de primeiros socorros e emergência. O primeiros socorros e emergência é um tema vasto, podíamos falar de imensas coisas. Aquilo que nós decidimos foi falar sobre a situação extrema, que é a situação de emergência em que há uma paragem cardiorrespiratória. E, portanto, é isso que nós vamos fazer. Trata-se de uma conferência, não pode haver treino. Vamos, então, tentar tornar isto um pouco atrativo para quem está aí sentado e até ilustrativo. A propósito de treino, a Faculdade de Medicina tem tido algumas iniciativas de mass training para a comunidade. Já tivemos um com a Câmara do Porto em setembro. Vamos ter com a reitoria no próximo mês de maio. Se seguirem a Faculdade de Medicina nas redes sociais, sempre que houver um evento de mass training, ou seja, treino de situações de emergência para leigos, para a comunidade, seguramente esse evento é publicitado e podem se inscrever. Então, para hoje, o que é que nós tentamos alinhar para esta manhã de sábado e para esta primeira conferência? Vou só explicar o alinhamento. Portanto, num primeiro momento, vamos ter um cenário simulado de paragem cardiorrespiratória. Neste caso, quem vai fazer o cenário são alunos da Faculdade de Medicina, são alunos um bocadinho particulares e especiais, pelo menos para mim, são os campeões europeus de uma competição europeia de 2024, ganharam a competição Sim University, que é uma competição de reanimação a nível europeu. São eles que vão fazer esse cenário simulado. Depois... de seguida, só porque para fazer a ponte entre aquilo, como é que nós atuamos em situações, como é que os profissionais de saúde atuam em situações de emergência rapidamente, é porque fazem este treino que vocês vão ver, fazem treino em simulação, e depois ficamos capacitados para atuar na realidade. E aquilo que vamos ver a seguir é o vídeo do jogo Dinamarca-Finlândia no Campeonato Europeu de 2021, em que o jogador Christian Eriksen colapsa a meio do jogo e é prontamente reanimado. A equipa entra, o jogo naturalmente é interrompido, e ele é reanimado, sai do campo de futebol já reanimado e volta, como foi tudo muito rápido, ele é capaz de voltar à sua atividade normal. E, portanto, para demonstrar como é que, mesmo em situações de emergência, se nós conseguirmos atuar rapidamente, podemos contribuir para salvar uma vida, e vamos ver os passos que são importantes para isso. Finalmente, numa terceira parte desta conferência, vamos ter um painel aqui no palco com uma sobrevivente de paragem cardíaca, que nos vai dar o seu testemunho, a médica que a segue, e pessoas com responsabilidades e representantes da Câmara Municipal do Porto, do Instituto Nacional de Emergência Médica e dos Bombeiros Voluntários Ariosa Rio Tinto. E não menos importante, depois temos um espaço para quem está aí sentado poder fazer questões e comentários daquilo que entenderem. E, portanto, sem mais demora, nós vamos dar início ao cenário. Queria só explicar, portanto, o cenário, o que é que vai ser. Há um jovem que está a fazer jogging no perímetro da faculdade, portanto, está a correr aqui à volta da faculdade e que vai colapsar em frente à porta da Faculdade de Medicina do Porto e vai ser socorrido. Vamos então assistir?
Joana, olha, estava caído. O que é que se passa? Vamos ver. Está-me a ouvir? Joana, não responde. Podes, por favor, ligar 112? Sim, claro. Vou ver se respira e se tem pulso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas não respira, não tem pulso. Vou começar com compressões. Podes, por favor, ir buscar o DE que está na porta do auditório Bom de dia, cima, daqui por fala favor? 112, em que posso Sim, ajudar? claro que sim. Bom dia, o meu nome é Joana, eu sou estudante de Medicina da Faculdade de Medicina e eu estou perante uma emergência médica. Ok, aguarde, por favor, vou passar para a emergência 21, médica. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Código, bom dia. 30, 31, 4, 5, 6, 7, Estou sim, Código, bom dia. Olá, bom dia. O meu nome é Joana e eu sou estudante de Medicina e estou aqui na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e estou com uma colega, nós encontramos uma vítima do sexo Certo, masculino, colapsada. Ele tem cerca de 25 anos de idade, Ok. ele está inconsistente, ele não respira e não tem pulso. E a minha colega, ela começou manobras de suporte básico de vida e eu estou a buscar o DAE mais próximo. Muito bem, Joana. A Joana sabe fazer suporte básico de vídeo para onde é, certo? Sim, nós estamos habilitadas para isso. Eu estou neste Muito momento a ir buscar o DAE. Ok. Joana, nós vamos enviar uma viatura médica. A Joana e a colega continuam a fazer manobras de suporte básico de vida numa relação de 30 compressões a cada 2 ventilações. A ajuda vai a caminho, Joana. Podes ligar. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 25, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Quem é este? Deixa-me ajuda. Está aqui o DAE. Podes, por favor, continuar as compressões? Claro que sim. 3, 2, 1. Ok. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Remover 9, a roupa do peito 10, do paciente. 11, 12, 13, Ligar o 14, conector dos 15, elétrodos ao 16, lado da luz 17, intermitente. 18, 19, 20, 21, 22, 23, Aplicar os elétrodos 24, no peito 25, nu do paciente 26, exatamente como 27, indicado 28, nos elétrodos. 29, 30. Os 1, elétrodos não 2, devem tocar em 3, roupa nenhum no 4, outro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Afastar-se do ok, paciente. vamos afastar. A analisar o ritmo cardíaco. Estou a gente afastada. Choque recomendado. Ok, vou chocar. Estou dentro afastada. Choque fornecido. Podes, por favor, continuar as compressões, Joana? Iniciar RCP. 3, 4, É 5, seguro tocar no 6, paciente. 7, 8, 9, Eu vou ter aqui uma máscara. Vou usá-la. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, 2 ventilações. 2, 1 minuto e 30 segundos até à próxima. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 1 minuto até à próxima análise. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, 2 ventilações. 2, Joana, na próxima reavaliação posso estar contigo nas compressões, está bem? 7, 8, 4, 30 segundos até à próxima análise. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, 2 ventilações. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Afastar-se do Ok, vamos paciente. afastar, vamos afastar. A analisar o ritmo cardíaco. Ok, todos afastados. Choque Ok, vou recomendado. chocar, está toda a gente afastada. Choque Ok, dura choque, eu fornecido. vou continuar as compressões. Iniciar RCP. 3, 4, É seguro tocar no 6, paciente. 7. Inês, ele está a mexer, ele está a mexer. Está-me a ouvir? Está-me a ouvir? Ok, não respondo. Vou ver se respira e se tem pulso. 1,
2, 3. Ok, respira e tem pulso. Ok, vamos colocar em posição lateral de segurança. Lá. Ai, ele tem Uma coisa. Ok, uma coisa no bolso. ok, já tiramos. Vamos agora colocar em posição lateral de segurança. 1 minuto e 30 Portanto, segundos vamos até à deixar o DE próxima ligado, análise. caso seja necessário. Ok, vamos lá. Espero que eles sejam rápidos. Ora, vamos lá. Ok. Som controle de segurança. Ai, já se ouvem sirenes. Mas acho que já estão a chegar. Eles disseram que eram rápidos, mas... Ok. Pronto, para já. Estão sem responder. Está bem. Ok. Olha, estão a vir, estão a vir. Bom dia. O que aconteceu? Olá, bom dia. Olha, nós somos duas estudantes de medicina de 6º ano. Nós encontramos esta pessoa a coabeçar em frente ao CIM. Não respondia e não tinha pulso nem respirava. Começámos com compressões, fizemos 5 ciclos de compressões. Entretanto, a Joana ligou para o 112 e foi buscar o DAE. Entretanto, demos 2 choques. Entretanto, fizemos compressões no entretanto. E depois do segundo choque, começou a mexer-me a perna. Pronto, continua inconsciente, mas respira e tem pulso. Então, nós colocámos em posição lateral de segurança. Ok, muito bem. Tiago, por favor, vai monitorizando. Obrigado às duas. Nós assumimos a partir daqui. Obrigada, obrigada. Não, obrigada. Tiago, Joana, Filipe, a Inês e Gustavo. Muito bom. Ok, obrigado. Muito obrigada a todos. São os nossos campeões, como viram. Como já disse, os profissionais de saúde só conseguem atuar rapidamente se tiverem este tipo de treino. E, portanto, o que nós acabamos de assistir foi uma reanimação, um atendimento a uma situação de emergência de uma paragem cardiorrespiratória que correu bem. Claro que os estudantes de medicina estão treinados. Se for uma pessoa leiga sem treino, pode demorar eventualmente mais tempo, mas eu acho que a chamada de atenção é para medidas tão simples como reconhecer que uma pessoa está inconsciente, pedir ajuda aos circundantes, ligar para o 112 é fundamental para poder chegar à ajuda. Se conseguir perceber que a pessoa não respira normalmente, iniciar compressões torácicas e, se houver um DAE por perto, pedir para trazerem o desfibrilador automático externo. O desfibrilador automático externo é este aparelho, este é de treino, não dá choques reais, mas é tão simples quanto isso, tem 2 botões, um que liga e o outro que dá choque. E como ouviram durante o cenário, não têm que saber o que fazer, o aparelho sabe dizer se é para dar o choque ou não e faz o tempo certo entre choques e o tempo que vai passando para fazerem as compressões torácicas. Portanto, é relativamente simples e pode fazer a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa e entre a recuperação para uma vida sem sequelas ou uma vida com sequelas, ok? Importante também falar só um bocadinho sobre paragem cardiorrespiratória e o que é que nós sabemos sobre paragem cardiorrespiratória. A maior parte das paragens cardíacas ocorre nas nossas casas, no domicílio, não é fora delas. E, portanto, é aí que são mais necessários os desfibriladores. Mas, claro que há paragens cardíacas que ocorrem em espaços públicos e essa é a razão pela qual existem desfibriladores, como já disse, nos espaços comerciais, nas grandes superfícies comerciais, nos aeroportos, nas estações e em vários locais. A maior parte das paragens cardíacas ocorre num ritmo desfibrilável. O que é um ritmo desfibrilável? É o ritmo inicial do coração, quando deixa de ter circulação, fica um bocadinho quase como histérico, fica a tremelicar e precisa de um choque para retomar a sua atividade normal. E, portanto, ela reverte, esse ritmo de paragem, reverte se for aplicado um choque precocemente. A maior parte das paragens cardíacas são de causa cardíaca intrínseca, ou seja, são por doença cardíaca isquémica, que é conhecido como infarto do miocárdio. E, portanto, a melhor forma que nós temos de não ter uma paragem cardiorrespiratória é prevenir a doença cardíaca. Como é que nós prevenimos? Prevenimos com estilos de vida saudáveis, mantendo a atividade física, não fumar e ter uma alimentação saudável. Ou seja, prevenir os fatores de risco que são
a obesidade, a hipertensão, a diabetes e o tabagismo. É com essas medidas que nós conseguimos prevenir a paragem cardíaca. Nem todos os infartos são paragem cardíaca, mas os infartos são, muitas vezes, a maior parte, são a grande causa da paragem cardíaca. Então, só para terminar aqui esta primeira parte do nosso alinhamento, eu ia passar os 2 slides que tínhamos para passar, se faz favor, só para rever aquilo que nós acabamos de ver. Claro que isto é o algoritmo do INEM e aquilo que o algoritmo diz é as condições de segurança. Claro que se nós tivermos uma vítima de paragem cardíaca no meio de um incêndio ou de um edifício que está a ruir, em qualquer outra coisa que não mantenha a nossa própria segurança, nós não devemos fazer, não devemos tornar, em vez de uma vítima, 2 vítimas. Portanto, temos que ver se temos segurança para atuar. Depois, viram o que a Inês e a que fez, o estado de consciência. Como é que nós fazemos isso? Com 2 estímulos. Tátil, está bem, perguntamos à pessoa, está bem, sente-se bem, tocando nos ombros e falando alto. Nós conseguimos ver se uma pessoa está inconsciente. É uma pessoa que não reage nem ao estímulo verbal, nem ao estímulo tátil, portanto está inconsciente. Se está inconsciente, nós precisamos de ajuda. A Inês tinha a ajuda da Joana. A seguir, primerizar a via aérea significa fazer hiperextensão do pescoço para, a seguir, percebermos se a pessoa respira ou não normalmente. Se não respira normalmente, nós temos que ligar ao 112 e, se houver um DAE por perto, como era o caso aqui a Faculdade de Medicina tem aqui na entrada um desfibrilador automático externo que é usado pelos nossos seguranças e pelos funcionários e pelos médicos que têm treino. E depois aquilo que temos que fazer, como viram, é seguir as instruções do desfibrilador. Assim, ok. E o que é que faz o desfibrilador? Ligamos naquele botão que eu já mostrei. Tem 2 botões, um é para ligar e o outro é para o choque. Retirar as placas adesivas que estão sempre colocadas aqui dentro. Colocar a primeira e colocar a segunda. Não têm que se preocupar onde é, porque as placas explicam, as próprias placas explicam e no próprio DAE tem, não sei se vem daí, tem a figura das placas onde deve ser colocada e depois, se estiverem bem colocadas, elas ficam com luz. Portanto, uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Para quê? Para o choque, quando o choque é aplicado, se nós colocarmos nestas posições, o choque atravessa o tórax e atravessa, portanto, o coração e dá um choque no coração. E depois não temos que fazer mais nada, temos que seguir as indicações do DAE, como viram, ele diz choque indicado e premir o botão, administrar o choque e, a seguir ao choque, iniciar as compressões torácicas. Se não souberem fazer as ventilações e se não tiverem máscara, basta que façam as compressões. A mensagem principal que eu acho que gostava que levassem daqui é: mais vale fazer alguma coisa do que não fazer nada. Se não fizer nada, a pessoa vai claramente morrer. Se fizerem alguma coisa, têm alguma hipótese de sobreviver. Portanto, chamem o 112 e façam as compressões se a pessoa não respira, se está inconsciente e não respira, e apliquem o DAE se ele existir. É esta a mensagem principal. Nós formamos, neste Master Training, formamos cerca de 120 pessoas, 110, já não sei muito bem. Foi nas câmaras, nas piscinas municipais e foi um evento muito interessante para nós e para a comunidade, penso eu. Como disse, vamos repeti-lo mais vezes. Depende também dos pedidos e do entusiasmo que a própria comunidade coloca nestas iniciativas. A Faculdade de Medicina está sempre disponível para isto. Vou só apresentar as pessoas que estão aqui e começar por agradecer a presença de todos e vou começar a apresentar. Começaria pela doutora Silvia Cunha, diretora do Departamento Municipal da Promoção da Saúde, Qualidade de Vida e Juventude da Câmara Municipal do Porto. Já tem colaborado connosco nestas iniciativas, espero que assim continue. Muito obrigada pela sua presença. O Dr. Luís Meira, meu amigo, colega e ex-presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica.
Obrigado, Luís, por estar aqui connosco. O Presidente Rui Oliveira, Presidente da Corporação de Bombeiros Ariosa Rio Tinto e também funcionário da Faculdade de Medicina, muito obrigado por estar aqui hoje connosco. A doutora Ângela Lima, colega, médica intensivista no Hospital de Gaia e que segue a nossa convidada, a doutora Manuela Monteiro, professora do ensino secundário e sobrevivente de paragem cardiorrespiratória. Doutora Manuela, muitíssimo obrigado por estar aqui connosco e pelo testemunho que aqui traz. Porque os últimos são os primeiros, doutora Manuela. Vou começar por passar a palavra para si. Tá. E falar-nos da sua experiência de sobrevivente de paragem cardíaca. E muito obrigado. Eu agradeço o convite que me foi feito e tenho muito gosto em partilhar esta experiência que foi muito má, mas ao mesmo tempo renovou-me completamente. Então, tudo começou na noite de Natal de 2022, portanto foi uma data que é inesquecível quando acontece no Natal, mas essa data para mim não existe, porque eu não me lembro de nada. Aquilo que eu vou contar, grande parte das coisas resume-se à memória que me foi criada por aquilo que me foi dito. Então, eu sou uma pessoa normal, não bebo, não fumo, não bebo café, não faço nada de especial e tive, de facto, uma paragem cardiorrespiratória na noite de Natal. Eu estava a arrumar as coisas, os convidados já tinham saído, estava a lavar a louça, penso eu, e senti-me mal, mas eu não sei como, não me lembro. Portanto, não tenho memória nenhuma. A minha filha estava comigo, a Ana Tujal, que é intensivista lá no Santos Silva, fez-me imediatamente manobras, portanto, permitiu que a minha circulação de sangue permanecesse até chegar o INEM. Vieram os heróis sem capa, aquilo que me foi dito há bocado, que foram o senhor enfermeiro Paiva, a doutora Mariana Coroa, e depois eu consegui certamente reviver, pois, porque estou aqui, não é? E depois fui atendida na emergência pela doutora Isabel Pereira. Portanto, toda esta equipa, para mim, são uns grandes heróis, a começar pela minha filha, que é o meu anjo da guarda, continua a ser, e todas as pessoas que estiveram comigo. Eu acordei nos cuidados intensivos uns dias depois, não sabia nada do que se tinha passado, porque é que eu estava ali, o que é que estava a fazer. Fui muitíssimo bem tratada por toda a equipa, só tenho que agradecer a toda a equipa que me cuidou e, de facto, eu escapei ilesa de toda aquilo que podia ter sido uma tragédia. Quando saí do hospital, já saí a pé, sem problema, mas ainda estava psicologicamente um bocado afetada. Achei que a vida me podia atraiçoar de novo. E recuperei bastante bem com a ajuda do meu marido, que foi a minha sertralina, e também das minhas filhas, mas principalmente ele, que na altura me fez, com todos os cuidados que teve, fez-me reviver. E então aqui estou para dar este testemunho de que a vida vale a pena ser vivida e, graças a estes heróis sem capa, mas que deviam ter uma capa muito grande, toda a gente os devia reconhecer e deviam ser pessoas muito bem pagas, porque muitas vezes não são, muito bem reconhecidas, muito bem tratadas, mesmo pelos chefes que têm muitas vezes as chefias lá no hospital, que deviam ser reconhecidas por toda a gente. E pronto, eu não sei mais o que é dizer, mas eu revivi, continuei a minha profissão. Eu sou professora há 40 anos,
continuei a fazer aquilo que fazia, se calhar um pouco com mais garra ainda, porque me peguei à vida e tenho esta experiência que também me dá esta vontade de continuar a viver. Portanto, não sei se disse Muito tudo o que obrigada. devia. Muito obrigada a Seguramente. todos e obrigada. Dr. Manuel Monteiro, muito obrigado. Nós fazemos o seguimento, o follow-up dos sobreviventes de cuidados intensivos e de paragem cardíaca, e há eventos nas nossas vidas que são modificadores, life-changing events. Seguramente sofrer uma paragem cardíaca, um internamento em cuidados intensivos é um deles, e isso obriga-nos a fazer como é que eu vou dizer, um reset das nossas vidas e a apreciá-las mais ainda. É um fenómeno comum. Porque às vezes estamos no ritmo e andamos aborrecidos com inúmeras coisas que nos aborrecem no dia-a-dia e não damos conta do bem maior que é estarmos neste magnífico planeta e termos vida. E, portanto, estes são eventos modificadores de vida. Muito obrigada pelo seu testemunho. Doutora Ângela Lima, médica que seja colega. Não sei o que Agradeço o quer dizer. convite de estar aqui, antes de mais. A doutora Manuela, para nós, é um caso de orgulho, de sucesso. Eu faço a consulta de follow-up, ou seja, eu acompanhei a doutora Manuela, quer no internamento, nos cuidados intensivos, quer depois na consulta de follow-up, e, de facto, é um orgulho e é uma gratificação enorme termos doentes que recuperam assim tão bem. É verdade que esta recuperação foi boa porque correu tudo muito bem desde o início. A doutora Manuela colapsou em casa, começaram de imediato manobras de suporte básico de vida que foram eficazes, recuperou o pulso, não é? Entretanto, esteve ventilada connosco ainda e sedada em cuidados intensivos durante algum tempo, uns dias, até porque nós também não sabíamos a causa, que acabou a ser uma reação anafilática, que depois de um estudo da imunoalergologia percebeu-se que seria um síndrome da panqueca, algo de género, mas que depois acabou por não se confirmar. Mas pronto, foi uma paragem no contexto de uma anafilaxia, que entretanto já está orientada, mas correu tudo muito bem, foi tudo muito rápido, recuperou rapidamente o pulso, ou seja, o tempo de cérebro sem fluxo foi curto e, portanto, à partida seria algo que correria bem, não é? E correu. Permitiu que a doutora Manuela ficasse sem sequelas, mas é como diz, e é certo, e os cuidados intensivos são violentos no que diz respeito ao internamento e até à doença que põe as pessoas lá, não é? E tem quase sempre consequências a nível psicológico e emocional, e que foi o caso da nossa doente, não é? Que foi a parte mais difícil até, claro, se calhar, de recuperação depois. Eu acompanhei-a na consulta aos 3 e aos 6 meses, e de facto a recuperação foi ótima, e ela pôde, graças a tudo, não é? Esta boa ação desde o início, pôde voltar à sua vida normal. E é com muito prazer que estou consigo agora aqui. Muito obrigada. Eu passaria agora a palavra à doutora Silva Cunha, que tem estado connosco nestes eventos e um pouco o que é que a Câmara entende sobre a sua colaboração e o que é que deve ser o trabalho na comunidade sobre este assunto. Muito obrigada. Antes de mais, agradecer à professora Cristina Granja e nela cumprimento todo este ilustre painel. De facto, para o município de Porto tem sido um gosto trabalhar com a Faculdade de Medicina nestas matérias e, em concreto, com a professora Cristina Granja, com a qual também espero continuar a trabalhar durante muito tempo. Efetivamente, os municípios penso que têm aqui oportunidades a vários níveis. Eu estava a ouvir a professora Cristina Granja quando cheguei e fiquei na parte superior do auditório e achei muito curioso ter feito referência às questões da prevenção, porque eu acho que é importante nós falarmos nelas também sempre. Em matéria de prevenção, efetivamente, acho que a atividade do município
nestas matérias, em concreto, se podem orientar em 3 grandes grupos. 2 deles dentro da sua esfera de atribuições e competências e que concorrem muito para esta prevenção, que é fundamental. E depois um terceiro, que, como percebemos, a professora doutora Ângela, peço desculpa, a doutora Manuela disse muito bem também. Eu não fumava, não tinha hábitos de vida que fossem assim, por aí fora, particularmente nefastos, e, no entanto, aconteceu. Por isso é que eu acho que têm que sempre permanecer bem presentes no espírito municipal e na estratégia municipal estas 3 grandes áreas. As 2 primeiras, eu penso que são simples de perceber, ou seja, os municípios têm atribuições e competências em matéria de promoção da saúde e prevenção da doença e devem trabalhar diretamente ou em parceria com um conjunto relevante de atores municipais nesta medida de promoção de estilos de vida saudáveis através da educação para a saúde, da promoção da literacia em saúde, mas depois numa segunda grande área também, que também está dentro da esfera de atribuições e competências municipais, que é tornar as escolhas que são passadas através das primeiras medidas, fáceis de tomar. E com isto aumentar então recursos, ou melhorar, ou adaptar, ou mantê-los na esfera da comunidade. É muito importante, de facto, as pessoas praticarem atividade física. É importante que tenham forma de o fazer todos os grupos da população, ou seja, que não seja necessário, não que haja mal nenhum inscreverem-se no ginásio e irem ao ginásio, mas que não seja necessário terem de se inscrever no ginásio para poderem fazer. Ou seja, há aqui um conjunto de atividades de âmbito mais ambiental que devem facilitar as escolhas das pessoas. Passando um bocadinho a estas 2 grandes áreas, que são áreas muito importantes e que estão, de facto, na dependência das atribuições e competências municipais, existe uma terceira grande área, que é de apoiar um conjunto relevante de iniciativas. E este exemplo que vimos da intervenção que foi feita pela Faculdade de Medicina na piscina municipal Engenheiro Armando Pimentel em setembro de 2023, aquele evento grande de mass training, que tivemos uma grande adesão por parte dos jovens, e foi esse o nosso grande enfoque, é um dos bons exemplos. Como é que aqui os municípios podem e devem suportar a atividade das entidades que são especialistas nesta matéria? Ou seja, basicamente, dando meios, divulgando, chegando à comunidade. Os municípios têm esta grande vantagem de conseguir estar próximo da comunidade através das suas diferentes áreas municipais. Portanto, eu não falo apenas do meu departamento, que realmente tem um core business de promoção da saúde, qualidade de vida e depois a área toda da juventude, mas depois todas as outras áreas, as empresas municipais acabam por ter proximidade com as pessoas. Ou seja, devemos ajudar a que estas iniciativas não sejam pontuais e fragmentadas, não havendo qualquer problema em que, pontualmente, se desenvolvam desta forma de capacitação em massa para a comunidade. Mas, ao longo do tempo, acho que deve ser feita uma intervenção que aproxime as pessoas destas matérias fundamentais, ou seja, que incorporem estes conhecimentos no seu dia-a-dia, que lhes seja sistematicamente relembrado que podem e devem ter um papel muito importante em matéria também de suporte básico de vida, além da questão da promoção da saúde e da qualidade de vida. Basicamente é isto. Doutora Silvia Cunha, muito obrigada. Ficamos com 2 palestrantes do pré-hospitalar. Eu começaria talvez pelo Luís Meira, que já apresentei. O Dr. Luís Meira, além de ser anestesista, é meu colega e amigo, foi presidente do INEM durante muito tempo, até há bem pouco tempo, e eu gostava que comentasse aquilo que está aqui a passar hoje. Muito obrigado, cumprimento a todos e permitam-me 2 ou 3 notas prévias antes de fazer os comentários que me são pedidos. Agradecer, obviamente, o convite, é a primeira, é um orgulho estar aqui e é com muito gosto que falo de uma matéria que sempre me apaixonou, que é a emergência médica. Apesar de ser um dos aspectos, se calhar, mais paradigmático da emergência médica, que são as situações extremas, e que o melhor exemplo é, efetivamente, a paragem cardiorrespiratória. Depois dar os parabéns à Faculdade por uma iniciativa como esta, porque é fundamental que todos nós, enquanto comunidade, saibamos a importância do que está em causa. A Cristina já falou sobre o valor máximo, último de todos nós, que é a vida que temos e que devemos preservar,
não apenas no aspecto da promoção da saúde, porque temos responsabilidades para connosco próprios, quer no afastar os fatores de risco, quer na promoção de estilos de vida saudáveis, que são fundamentais, mas, enquanto comunidade, estarmos preparados para poder responder de forma eficaz a uma situação tão extrema como é uma paragem cardiorrespiratória. Há algumas notas que é importante dar. As paragens normalmente não acontecem por acaso. Muitas delas, inclusivamente, são o fim normal da vida de qualquer pessoa que, obviamente, termina a sua vida em paragem cardiorrespiratória. Isso é uma evidência. Aqui o importante é nós estarmos focados em evitar a morte evitável. Efetivamente, em situações como, por exemplo, uma reação anafilática, podermos ter condições para garantir o máximo de hipóteses de sobrevivência para um evento extremo como é a paragem. E, se repararem nos exemplos, nos dois bons exemplos de sucesso de situações de paragem, a professora Manuela e o futebolista Eriksson, não só a professora Manuela continua a dar aulas e o Eriksson continua a jogar futebol depois de um evento como aquele, ele continua, é jogador do Manchester United, portanto, continua a sua atividade como se aquilo fosse um evento passado que não teve repercussões. Obviamente que sim. No caso dele, ele, por exemplo, está impedido de jogar em Itália porque tem uma série de regulamentações sobre isto. Mas não interessa. Aquilo que importa é que conseguiram ultrapassar este evento. E, se repararem, se calhar o fator mais importante e que é comum foi o reconhecimento imediato e o início imediato de manobras de suporte básico de vida. Deixem-me dizer-vos que isto corresponde basicamente aos dois primeiros elos da cadeia de sobrevivência e é responsabilidade de todos nós garantirmos que esses dois elos são eficazes. Porque se eles não tivessem atuado, provavelmente o desfecho seria outro. Se calhar os heróis de que falou, se calhar o mais importante foi a sua filha, que estava ao lado e que reconheceu e iniciou imediatamente todo um processo que depois, obviamente, é uma questão de organização para a qual colaboram e intervêm imensos atores. Os bombeiros são fundamentais neste aspecto, numa primeira resposta, a existência de desfibriladores automáticos externos. Há um conjunto de matérias, do ponto de vista organizacional, que têm que estar garantidas e que eu acredito que em Portugal, apesar de haver muito para melhorar, nós temos um sistema, eu diria, suficientemente robusto para melhorar isto. Agora, onde é que nós precisamos, efetivamente, de melhorar o investimento? É precisamente nisto, é na disseminação destes conhecimentos e garantir que toda a população, seria bom, tivesse condições para reconhecer e iniciar imediatamente manobras de suporte básico de vida. Há pessoas que comparam isto ao efeito protetor das vacinas, como se fosse uma vacina, que se calhar não é preciso que 100% da população saiba, mas se 60%, 70% da população souber fazer isto, a probabilidade de existir alguém perto de nós, se for o nosso caso, porque pode ser, ou de alguém que nos é próximo, poder iniciar imediatamente este processo é fundamental. Só para terminar, se calhar não é por acaso e é um bocado paradigmático que, no caso do Eriksson, ele vem de um país que há muito tempo identificou isto. E que não é por acaso que é dos países que têm maiores taxas de sucesso naquilo que são as reversões de paragem cardiorrespiratória. Porque há muitos anos investiram e reconheceram que isto deve fazer parte dos currículos escolares. E, portanto, é um país onde a maior parte da população sabe fazer o suporte básico de vida. Nós vamos ter, se quem está na plateia quiser, tempo para conversar deste assunto mais em profundidade, mas eu ia passar a palavra a uma dos elos que nós consideramos fundamentais, que são o apoio que os bombeiros do nosso país, não só nos incêndios, mas também na assistência às emergências dá, e por isso passava a palavra ao Presidente Rui Oliveira. Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia. Professora Cristina Granja, obrigado pelo convite. À FMUP também, obrigado pelo convite. Ao Dr. Luís Meira, que já andamos
nestas guerras há muitos anos. Eu sou bombeiro, agora noutras funções já do século passado. E andámos nestas guerras há muitos anos. Queria agradecer também a presença da doutora Manuela Monteiro, que eu também sou cliente do Hospital Santos Silva, que também já pus uma prótese valvular aos 38 anos, por isso também estivemos lá. A doutora Ângela Lima, muito obrigado, e a doutora Silvia Cunha, da Câmara Municipal do Porto. Bem, os bombeiros são um dos pilares fundamentais do SIEM, do Sistema Integrado de Emergência Médica. Muitas vezes somos os primeiros atores a aparecer num teatro, como a doutora passou. Infelizmente, como diz aqui o doutor Luís Meira, o seu herói foi a sua filha, isso sem dúvida alguma, mas em 99% das vezes isto não acontece. E são 99% das vezes os bombeiros os primeiros a lá chegar. Eu ainda sou do tempo que não havia desfibriladores, ainda sou do tempo de que havia 2 macas dentro das ambulâncias e ainda sou do tempo que o pré-hospitalar, e desculpa no termo, era CCA, chega, carrega e anda. E hoje em dia as coisas, os operacionais estão muito bem treinados. Também para dizer que 90% do pré-hospitalar feito em Portugal é feito pelos bombeiros voluntários. O verdadeiro serviço público, as pessoas que voluntariamente, por exemplo, na minha corporação, de 6 em 6 dias, estão lá voluntariamente, sem receber nada, para a segurança de todos nós. Profissionais extremamente qualificados, profissionais com uma formação incrível. O pré-hospitalar tem evoluído imenso ao longo destes anos. E deixem-me apresentar aqui alguns números. Aqui o tablet desligou-se. Desculpa. Senão de cabeça não vou lá. Eu queria apresentar aqui alguns números, isto são dados do INE, para nós vermos a importância do pré-hospitalar. Em 2005, nós tínhamos 1.800.000 pessoas com mais de 65 anos. Em 2022, temos 4.400.000. O que quer dizer que temos mais clientes, digamos assim, entre aspas, potenciais utilizadores de um DAE. Em 2005 tínhamos 1.600.000 menores de 14 anos. Em 2022 tínhamos 1.300.000. O que quer dizer que a nossa população de jovens diminuiu. E depois vem aqui um problema gravíssimo, que nos afeta a mim especialmente, enquanto bombeiro e presidente dos bombeiros. Em 2005 tínhamos 42.000 bombeiros no ativo, em 2022 temos 32.000. Temos menos gente para poder socorrer. Ok? Obviamente que o DAE quando chegou aos corpos de bombeiros e às ambulâncias de socorro, foi um passo em frente, um passo gigantesco para nós podermos socorrer as pessoas. Porque muitas vezes, e cheguei eu a fazer, muitas vezes essas pré-hospitalares, nós chegávamos lá, iniciávamos manobras, pedíamos apoio diferenciado, já chegávamos lá com 10 minutos depois da pessoa estar em paragem, pedíamos VMER, muitas vezes, se calhar, o doutor Luís Meira lá apareceu comigo, estávamos a iniciar manobras e confesso que muitas vezes, com a pressão da família, ali ao lado, parecia que nós não estávamos a fazer nada. E o DAE veio-nos dar uma segurança, veio-nos reforçar a nossa prontidão, veio-nos reforçar a nossa segurança, tanto para nós, mas principalmente para o doente. Por isso, a importância, como dizia o Dr. Luís Meira, destas palestras, destas conferências, é vital, porque os bombeiros são, e diria isto, são as pessoas que mais utilizam o DAE em Portugal, mas
temos que olhar para esta temática de outra forma. Às câmaras municipais, é um pedido especial, porque eu agora só vejo números, olharem para os bombeiros voluntários com outros olhos, que são fundamentais para o socorro às nossas populações. Nós estávamos a fazer um trabalho excelente com o Dr. Luís Meira, infelizmente interrompido, o que eu tenho pena, mas continuaremos a lutar. Muito obrigado. Eu pedi à doutora Cristina para fazer um comentário, não resisto. Há aqui 2 ou 3 matérias que me parecem suficientemente importantes para serem salientadas. Uma delas já referi, que é todos nós e os nossos conhecidos, amigos, familiares, deverão saber fazer suporte básico de vida. E, portanto, eu falei na responsabilidade que todos temos enquanto comunidade para garantir isto, é importante que aqueles que já sabem muito bem devem continuar e devem passar a mensagem aos conhecidos para, à primeira oportunidade, ou aproveitar todas as oportunidades que puderem para receber formação, seria o ideal, ou participar neste tipo de eventos. Seria uma das primeiras mensagens. E depois fazer uma pergunta que eu não resisto, porque eu tenho acompanhado, de facto, estas dificuldades dos bombeiros que estão lá. Sempre estiveram lá, desde há muitos anos, e são, às vezes, os primeiros, de facto, e quem sabe os únicos, efetivamente, a dar resposta. Deixo só uma pergunta. Nesta audiência, quantos é que são associados ao seu corpo de bombeiros? E os bombeiros, neste momento, têm um problema muito sério em termos de sustentabilidade. Porque para fazer isto, estes heróis têm que ter um mínimo de condições, um mínimo de ferramentas. E a pergunta é mesmo esta. Quantos dos que estão aqui são associados ao seu corpo de bombeiros? Se calhar seria uma outra coisa a pensar, fazer, para ajudar Portugal a ser um bocadinho melhor neste aspecto. Não nos comparemos à Dinamarca, mas o caminho é este. Eu não resisti a fazer este comentário. Obrigado, Luís. Muito obrigado. Eu teria e tenho muitos comentários e perguntas a fazer, mas eu acho que é a altura de perguntar se alguém na plateia quer intervir, quer fazer alguma questão ou algum comentário. Professor Francisco Cruz, faz favor. Tá, Francisco. Tem ali. Primeiro, está a funcionar, está. Primeiro, parabéns, Cristina, parabéns a este painel, parabéns aos alunos. Acho que, como primeiro... Francisco, era preciso dizer que é vice-diretor da Faculdade de Medicina e professor da Faculdade. Só para sabermos. Mas, como primeira sessão das 5 ou 6 que estão preparadas para, enfim, levar o bicentenário à sociedade civil, acho que está a decorrer lindamente. Isto faz-me pensar, este exemplo faz-me pensar em 2 coisas. Primeiro, na importância do ensino da emergência médica no ciclo de estudos da Faculdade de Medicina. É absolutamente fundamental que nos currículos estas situações de emergência façam parte do processo de aprendizagem dos estudantes. É absolutamente fundamental, porque, enfim, eles serão... A doutora Manuela, no fundo, é um bom exemplo, está viva porque a filha tinha tido essa formação. Eu devo dizer, por exemplo, que eu faço parte de uma geração que não teve qualquer formação nesta área. Zero. Completa. Zero. A segunda questão tem a ver com a doutora Silvia Cunha. Um dos locais onde muitos destes eventos acontecem, quer dizer, fora,
digamos, do ambiente familiar, muitos deles acontecem durante a noite, mas também muitos acontecem nos locais onde se pratica desporto. E eu estava a pensar no clube onde pratico desporto regularmente. E, de repente, comecei a pensar, onde é que está o desfibrilador? Eu não faço a mais pequena ideia onde é que ele está. Mas, quer dizer, para além desse facto, há um outro, é que a maior parte dos praticantes que frequentam aquele clube não são médicos. E, portanto, continuam a não saber onde está o desfibrilador, mas se tiverem um desfibrilador não o sabem usar. E, no entanto, há uma data de funcionários que tratam do clube. E a minha pergunta é, até que ponto é que a Câmara Municipal não deveria fazer ações de formação para garantir que os funcionários dos clubes desportivos tivessem um mínimo de formação para serem capazes de fazer um pouco aquilo que foi feito aqui, quer dizer, que é ir buscar o desfibrilador, ou melhor, primeiro verificar se o desportista está ou não em paragem cardiorrespiratória, ir buscar o desfibrilador, chamar a emergência médica e por aí adiante. E, certamente, com o mínimo de formação, eles poderiam, eventualmente, ajudar a salvar algumas das pessoas que, eventualmente, tivessem uma situação de paragem cardiorrespiratória no momento em que estão a divertir-se, não é? Está ligado? Sim? Sim, está a funcionar. Muito obrigada, professor. Já, antes de mais, se calhar perguntava-lhe em que clube, qual é o clube que estamos a falar. Estamos a falar do Clube de Ténis do Porto. Ok, muito bem. O município tem um conjunto de equipamentos esportivos que são, de facto, da sua responsabilidade, e onde esse não se inclui, pese embora exista, naturalmente, um trabalho articulado e integrado. Da informação que eu tenho, nos equipamentos esportivos municipais, sob gestão municipal, todos eles estão equipados com DAE e os profissionais que trabalham nesses locais, de facto, têm formação também em suporte básico de vida. Também dar-lhe nota de que o município, através do seu regimento de sapadores bombeiros, dá formação aos seus profissionais, portanto, estamos a falar neste momento, com as transferências de competências em matéria de educação e de saúde e todas as outras, de cerca de 4.500 pessoas, e dá formação em suporte básico de vida aos seus profissionais, mas é aos seus profissionais municipais, ou seja, não estamos apenas a falar de serem capazes de atuar as pessoas que estão nos equipamentos desportivos, mas também pessoas que estão noutros equipamentos municipais e sob gestão do município. Concordo consigo, de facto, deveria saber, e todos os equipamentos onde se pratica desporto, sejam eles geridos pelos municípios ou não, por outras entidades, como é o caso do clube que referiu, devem não só ter o desfibrilhador disponível, como devem fazer uma coisa muito importante, que é assegurar-se que as pessoas que lá estão, quer quem lá trabalha e gera os espaços, mas também quem os frequenta, portanto os utilizadores, os clientes, conseguirem rapidamente identificar, como identificam, por exemplo, na planta de emergência, as saídas de emergência em caso de incêndio. Eu, aliás, estava aqui a olhar para os seus comandantes e pensei logo num evento dessa tipologia. Mas também saber como devem atuar. Aí, se calhar, não tanto os clientes, ainda que eu acho que os clientes sim. E acho que esta sugestão que o Dr. Luís Meira, sugestão que me parece que até é mais do que uma sugestão, de que fizesse parte o suporte básico de vida dos currícula, e penso que estava a falar dos currícula também desde o primeiro ciclo, exatamente, escolar, fez-me lembrar uma questão muito importante. Países como, por exemplo, a Holanda, por terem muita água de proximidade, têm no currículo escolar aulas de natação. Ou seja, é obrigatório que os alunos saibam nadar, porque a qualquer momento podem cair à água, porque ela está muito disponível. Da mesma maneira, e até mesmo como forma de conseguirmos dar suporte a quem intervém de uma forma mais imediata no pré-hospitalar, o resto da população deve ser capacitado nessa matéria.
Acho que aqui existe um conjunto muito relevante de parceiros e tomei boa nota da sua sugestão. Levá-la-ei à minha vereadora, que tem a área, além da saúde e qualidade de vida, também tem a área do desporto e também tem a área da proteção civil, para o caso, mas para que no âmbito do desporto, ou seja, além de já estar a cumprir aquilo que deve nos equipamentos que são de facto de responsabilidade do município e sob gestão do município, nos equipamentos que são da rede de parceiros, poder exercer aqui o seu poder de influência para que efetivamente percebamos se acredito que todos estejam a cumprir e todos tenham efetivamente os equipamentos, ou se não os tiverem in loco, que os tenham numa proximidade, porque isso também é uma questão às vezes um bocadinho complexa, percebermos como é que a rede está efetivamente montada. Convidar, quando há um DAE num local público, ele tem que estar, é obrigatório estar assinalado, há uma sinalética exclusiva do DAE, e convido quando saírem do auditório e virarem à direita para a saída, o DAE da Faculdade de Medicina está assinalado, tem uma sinalética própria e está num local visível. Portanto, os locais públicos os locais de desporto, se tiverem este equipamento, aquilo que o INEM, que é quem audita e quem regulamenta o Programa Nacional de Desfilação Automática Externa, diz, é que esses equipamentos têm que estar visíveis e têm uma sinalética específica, portanto, não se confunde com mais nenhuma sinalética. E é isso que tem que ser feito. Nós temos aqui a sinalética específica. Importa que os locais depois zelem pela não modificação em nenhuma altura. E agora, não usando o equipamento da EAE como exemplo, mas usando um outro, e estou a pensar nos dispositivos para combate a incêndios. Em muitos locais, às vezes, o que se verifica, e por isso é que as MAP têm que ser, não só as medidas de autoproteção nos edifícios, não só têm que ser criadas e implementadas, mas também têm que ser indo sendo acompanhadas. Já percebemos que em alguns edifícios, por exemplo, um extintor serve de cabide. Isto não pode acontecer, não é? Portanto, ou seja, o que é que importa? Importa que, efetivamente, as entidades que gerem os locais e os espaços tenham formas e planos de acompanhamento para que funcionem. Portanto, subscrevo na íntegra o que o Sr. Professor disse e tomei boa nota e levarei também essa mensagem para que na rede de parceiros possamos perceber ou possamos alimentar aqui um processo um bocadinho mais célere e veloz. Obrigada. Deixem-me também acrescentar aqui alguns pontos que me parecem importantes. Portugal há muito tempo decidiu ter programas, a Cristina já falou, no Programa Nacional de Desfibrilação Automática Externa. A nível mundial há dois grandes modelos. Um modelo como o nosso, em que temos programas devidamente certificados que garantem não apenas o DAE, mas a existência de pessoal formado que sabe fazer os dois primeiros L's da cadeia, porque a utilização do DAE é o terceiro L da cadeia de sobrevivência. Portanto, ele não funciona se os outros dois não estiverem ativos e não forem robustos. E a ideia e o conceito da cadeia de sobrevivência é precisamente esse. Há outros modelos em que os DAEs existem e qualquer pessoa os pode utilizar. Deixem-me só dizer-vos que em alguns países, por exemplo, o Reino Unido, seguiu este modelo, mas há estudos que demonstram que há uma percentagem muito baixa da população que está disponível para os utilizar. E esta percentagem muito baixa, há um estudo que diz que só 4% da população no Reino Unido é que está disponível para utilizar o aparelho e fazer o resto, que é fazer as medidas de suporte básico de vida. E, portanto, Portugal há muito tempo decidiu, efetivamente, em verdade, por um modelo que é mais complexo, é mais exigente, mas garante o primeiro, o segundo e o terceiro elos da cadeia de sobrevivência. O quarto é o suporte avançado de vida, depois aquilo que equipas altamente diferenciadas são capazes de fazer, mas essas equipas precisam de os outros três elos a funcionar para manter a pessoa viva até poder ser efetivamente. Pode passar o slide da cadeia de sobrevivência, se faz favor, ali. Era importantíssimo. Portanto, Portugal tem este modelo e há legislação que obriga à existência de programas de desfibrilação automática externa em, por exemplo, recintos desportivos, que têm que ter, neste momento, mais de 5.000 assistentes. Há um conjunto de requisitos e de obrigações legais para que, efetivamente, existam DAEs.
Deixem-me só fazer uma à parte que me parece importante. O facto de Portugal ter optado por este modelo em que, em princípio, serão os elementos afetos a este programa que devem utilizar o DAE, não impede, isto é importante, porque às vezes é dito isto e convém desmistificar esta matéria, se alguém souber utilizar o DAE, mesmo que não integre aquele programa, não só deve, como tem a obrigação de utilizar um DAE que esteja disponível. E isto deve ser dito. E, portanto, Portugal tem esta obrigação legal. A primeira legislação saiu em 2009, ela foi revista depois em 2018. Houve uma alteração, o que significa que, peço desculpa, em 2012, 2009 e 2012, o que eu ia dizer de 2018 é que desde 2018, que o INEM, e nessa altura eu estive obviamente envolvido nisso, fez sucessivas propostas de revisão da última legislação sobre DAE, alargando o âmbito da obrigatoriedade da existência destes programas. Desde 2018 mantém-se a legislação de 2012, com as exigências em termos de equipamentos que já existem. Obrigado, Luís. Se me permitisse, queria fazer 2 comentários. Primeiro, quando os legisladores tardam, os nossos políticos tardam, acho que é a comunidade que tem que lhes exigir também. Embora não seja fácil. Eu queria só, desculpem, este é o meu caráter de docente. O que o Dr. Luís Meira estava a falar é esta cadeia de sobrevivência que eu não mostrei há pouco, que é aquilo que falamos aqui hoje, é estes ligar 112 e reanimar. Falamos aqui disto, é o suporte básico de vida. Não adianta termos super VMERs, não adianta termos desfibriladores, se estes 2 elos, que é ligar o 112 e iniciar as compressões, não forem feitos. Portanto, esta é a mensagem, a cadeia de sobrevivência é uma cadeia porque os elos têm todos que funcionar para que a pessoa possa sobreviver. E aquilo que falamos aqui da comunidade é reconhecer que o indivíduo está inconsciente e não respira, ligar o 112 e iniciar as compressões. Depois, o terceiro elo é se estiver disponível. Se ele está... Eu lamento que essa legislação não tenha sido ainda aprovada. Em Portugal, só quem está no programa de DAE inserido é que pode utilizar o DAE, mas é evidente que quando nós fazemos as formações, e nós fazemos formação em DAE ainda antes da legislação, começamos ainda antes da legislação, quem souber usar o DAE tem a obrigação de o usar e se estiver a assistir a uma emergência. Era só este comentário da cadeia de sobrevivência para tornar um bocadinho claro. É só uma nota. Efetivamente, a legislação pune a utilização do DAE por pessoas que não integram o programa. Mas o objetivo não é punir a pessoa que utiliza, é punir o programa que falhou nas suas obrigações de garantir a alguém capaz para utilizar o equipamento. É por isso que é importante reforçar esta ideia. Se soubermos utilizar o DAE, não é pelo facto de não fazermos parte desse programa que estamos impedidos. Nós temos a obrigação de o fazer. Okay. Eu gostava de saber se alguém que está na plateia quer fazer algum comentário. Está ali, sim, faz favor. Podia só para se identificar, para nós sabermos com quem estamos a falar. Está ligado? Ok, então bom dia, quase boa tarde para todos. Na pessoa da professora a doutora Cristina Granja, gostaria de dar os parabéns pela organização, acho que isto é um evento fantástico. Eu estou cá pela motivação que identificou no início, que é um ato de cidadania, exatamente nessa perspectiva que eu estou aqui, mas também porque sou professor na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e... É vizinho. Exatamente, e dou aulas na área de processamento de sinal fisiológico. E, naturalmente, o sinal eletrocardiográfico é um dos sinais mais importantes que nós treinamos com todos os estudantes. Fazemos captação, análise desse sinal. Eu próprio fiz no início da preparação dos meus trabalhos de laboratório e detectei que tenho um problema de extracistros ventriculares, que depois teve até um desenvolvimento curioso e levou a um artigo científico.
Eu tenho duas questões. Uma delas tem a ver com uma ideia que foi transmitida pela doutora Cristina, se eu bem registrei, que é que a paragem cardiorrespiratória ocorre normalmente num ritmo desfibrilável. Creio que disse isso, não é? E depois disse também que as causas, normalmente associadas, são causas intrínsecas. A pergunta que eu gostaria de colocar aqui é se essas causas intrínsecas são facilmente diagnosticáveis por algum processo que seja simples, expedito, ou não. Eu vejo, por exemplo, nos vários trabalhos que eu conduzo no laboratório, em que nós escolhemos sinal eletrocardiográfico de vários estudantes, muitos, alguns deles têm anomalias. E eu sugiro, olha, vá consultar um cardiologista para tentar perceber qual é o significado disto que nós aqui identificamos. A segunda questão que eu gostaria de colocar tinha a ver exatamente com aquilo que foi agora aqui tratado também, e mais recentemente aqui pelo professor, o Dr. Luís Meira, que tem a ver com legislação. Uma das coisas que eu acho impressionante é que nós, nos programas de ensino, temos comissões de estudantes para avaliar a qualidade do ensino e do funcionamento de um programa de estudos, por exemplo. E eu gostaria de saber se realmente, ao nível da legislação, está alguma coisa prevista, ou já aprovada, ou em preparação, para que num espaço como, por exemplo, a Faculdade de Medicina ou a Faculdade de Engenharia, existam um certo número de equipamentos DAEs por centenas de pessoas, digamos assim, e se existe ou não a obrigatoriedade de uma certa percentagem dessa comunidade ter formação obrigatória ou não na utilização deste tipo de equipamento. Muito obrigado. Muito obrigado. Ver se consigo responder às perguntas de ritmo desfibrilável. O ritmo desfibrilável é o ritmo inicial da paragem cardíaca. Portanto, o que é a paragem cardíaca? O nosso coração está a funcionar, tem uma sístole e uma diástole, portanto, contrai, descontrai, e tem uma irrigação feita pelos vasos chamados coronários, que são veias e artérias, como qualquer órgão. Aquilo que acontece no início da paragem é que cessa, por alguma razão, normalmente porque há uma placa de ateroma numa artéria, ou seja, há uma doença cardíaca, foi por isso que eu disse intrínseca. Portanto, as nossas artérias coronárias, ao longo do tempo, e agravado pela obesidade, pela diabetes, pela hipertensão, começam a ter umas placas dentro e acabam por ocluir uma das coronárias. Essa oclusão faz com que cesse o sangue para uma porção do coração e ele, quanto maior for a porção do coração que cessa, quanto mais importante for o local da artéria coronária, o coração, em vez de estar a fazer aquilo que nós ouvimos no cenário, a fazer contração, descontração, contração, descontração, fica histérico, fica assim, fica tremelica, tremelica, tremelica e não bombeia o sangue. Isso é o início do fenómeno que é uma coronária que fica entupida. E é nessa fase, nesses minutos, porque é que ele está nessa fase e depois fica em assistolia, que é paragem completa? Porque ainda há uma quantidade em circulação de oxigênio ainda, que vai diminuindo rapidamente, e de energia sob a forma de ATPs, não interessa, que é a energia que nós temos. Portanto, ainda há substrato durante algum tempo para ele manter essa atividade meia epilética. É nessa fase que é útil o choque. Portanto, isso é um ritmo, chamamos de um ritmo desfibrilável, porque o ritmo é uma fibrilhação ventricular. É este o nome. E o desfibrilável porque pode desfazer a fibrilação. Essa era a primeira coisa. Intrínseca, por causa que a maior parte das vezes é por oclusão de uma artéria coronária. Em relação à legislação, aquilo que acontece é que há legislação, como disse o Dr. Luís Meira, a legislação prevê uma certa percentagem de pessoas que estão formadas face ao número de desfibriladores. Por exemplo, no edifício do CIM, que é este edifício onde nós nos encontramos, é o edifício novo da Faculdade de Medicina, não contando com o hospital tem a sua emergência interna própria, mas todo o edifício que é a Faculdade de Medicina, portanto, sem a parte hospitalar, nós verificamos, de acordo com a legislação, que o desfibrilador está em todos os locais a 3 minutos a pé de todo o edifício e, portanto, só precisamos de um. Se o edifício for maior, na Faculdade de Engenharia não sei como é que é, provavelmente é maior, portanto, com certeza um não é suficiente, imagino que têm mais, tudo isso está legislado, faz parte do Programa Nacional de Desfibrilação Automática Externa que o INEM regulamenta.
E também o número de pessoas que têm que estar formado. Por exemplo, se o local onde está o desfibrilador automático externo funciona 24/24, significa que tem que haver um operacional de desfibrilação automática externa, ou seja, uma pessoa formada, pelo menos, a cobrir esse tempo. Nas grandes superfícies, que nós também formamos nos continentes e nos outros, os seguranças estão formados e eles têm que garantir que no tempo de funcionamento há sempre alguém que está operacional. Eu não sei se o Luís quer acrescentar alguma coisa, mas também eu queria depois, Luís, passar um bocadinho a palavra à plateia, se quiserem outras pessoas comentar. Sim, isto é importante. A regulamentação não vai a esse ponto, o Programa Nacional, mas são decisões do INEM que resultam da legislação existente. Mas essa legislação, na minha opinião, já deveria estar mais avançada do que aquilo que temos. Nós, como eu disse, fizemos propostas, por exemplo, a reduzir o número de assistentes em recintos desportivos que obriguem à existência de um programa. Incluímos uma série de outras medidas, por exemplo, autocarros que transportem mais de X passageiros também devem ter um desfibrilador e os motoristas devem estar devidamente capacitados. Nós chegámos a propor a possibilidade de quem tira a carta de condução ser obrigado a ter formação, não apenas em suporte básico de vida, mas em desfibrilação automática externa, porque estão intimamente ligadas a estas matérias. Deixem-me só dizer, a propósito disto, tivemos logo uma grande resistência por parte de uma entidade que regula esta matéria e com o argumento de que seria muito difícil exigirmos a estrangeiros que têm a sua carta reconhecida em Portugal que também fossem obrigados, e como é que isso iria ser? E a gente disse, mas se calhar nós já estamos a pensar no problema quando o objetivo aqui é que quem tira a carta em Portugal seja obrigado a frequentar um simples curso de suporte básico de vida que neste momento, e tem sido isso que o INEM tem procurado fazer, está já associado ao DAE, ou seja, já não é apenas o suporte básico de vida, nós tentamos sempre que essa formação inclua também formação sobre a desfibrilação automática externa, para, fora daquilo que são os programas, alguém que saiba utilizar um DAE se tiver essa possibilidade. E se o programa não der essa resposta, isso depois terá uma outra questão que o INEM deverá tratar, mas possa utilizar e, de facto, fazer com que o terceiro elo da cadeia de sobrevivência funcione. Eu só queria acrescentar uma coisa àquilo que foi dito. A desfibrilação só se resolve, a fibrilação ventricular só se resolve com choque. Não há outra medida que resolva este problema. Correto. Obrigado, Luís. Eu, antes de terminarmos, não sei, já me perdi um bocadinho nas horas, e queria saber se há alguém ainda da plateia que quer... Faz favor. Não se importa de se identificar, faz favor. Só para sabermos. Tem aqui. Francisco, passei. Muito obrigada, bom dia. Meu nome é Cláudia Batista, sou docente do ICBAS e também docente colaboradora da FMUP. Estou aqui na qualidade de cidadã ativa. Eu não estou a vê-la, desculpe, por causa das luzes. Estou aqui. Aqui, eu ponho-me em pé. Ok, obrigada. Desculpa. Não tem problema. Então, a minha questão é muito prática. Eu tenho formação em suporte básico de vida e a minha pergunta é, é possível, por exemplo, um condomínio comprar um DAE para utilização na área do condomínio? Ou seja, havendo alguém capaz de utilizar um desfibrilador, isto é possível? Ou seja, uma entidade privada ou um cidadão privado pode comprar um DAE? Muito obrigada. Nós aqui temos que distinguir duas situações. O domínio público ou de acesso público e aquilo que é privado. Aquilo que é privado, nós não podemos exigir a utilização de um programa de DAE para além do que a legislação prevê. É por isso que, se calhar, às vezes, apesar de nós, o Instituto, ter proposto isso, são estas dificuldades, porque depois isto tem implicações imensas a vários níveis e várias áreas governativas. Porque estar, por exemplo, a dizer que determinada fábrica deve ter um DAE porque tem X trabalhadores,
Para mim faz todo sentido, mas depois teremos de ter outras áreas a dizer, e como é que se vai fazer isso? Quem é que obriga? Quem é que paga? Aquelas questões que nós às vezes utilizamos como desculpa para não avançar naquilo que de facto é importante. Porque quando o DAE é utilizado e salva uma vida, estes argumentos caem todos por terra. E reparem, mesmo que a gente tenha DAEs que nunca venham a ser utilizados, ótimo, seria muito bom. Mas eles devem estar para aumentar as probabilidades de sobrevivência, como já falamos. Sobre a questão das áreas comuns do condomínio, é perfeitamente possível. É um processo que o INEM pode perfeitamente validar como programa de DAE, se nessas áreas comuns, por exemplo, existir um porteiro que esteja devidamente formado e que garanta este tipo de situações. Eu não me lembro de haver algum programa deste tipo, mas a legislação não exclui esta possibilidade. E como há muitos DAEs em locais que não estão abrangidos pela obrigatoriedade, porque quem gera esses locais tem a noção de que é importante ter lá o DAE, há muitos, e deve haver cada vez mais, para que todos nós que podemos frequentar esses locais possamos ter mais probabilidades de sobrevivência e todos nós, enquanto cidadãos, tal obrigação de cidadania, possamos também estar mais capacitados para reconhecer, fazer as manobras iniciais e, já agora, utilizar um DAE que esteja por perto. Não sei se respondi. Sim, obrigado. Sim, temos aqui mais uma pergunta. Muito rapidamente. Na cadeia de sobrevivência, logo à partida, aqui a ligar ao 112, muitas vezes nós que andamos no terreno ouvimos o operador faz-nos demasiadas perguntas. O operador do INEM que recebe a chamada. E essas perguntas são necessárias. São necessárias e deixem-me explicar porquê. Saber o local exato. Porque sabemos o local exato, a ambulância chega mais depressa ao local. E, sobretudo, para uma coisa. As ambulâncias, infelizmente, em Portugal, escasseiam. E muitas vezes, com os hospitais cheios, e se forem aqui às urgências do São João e do Santo António, temos lá 20, 30 ambulâncias paradas, porque não conseguimos colocar os doentes dentro da urgência. Por isso, vão escasseando. O operador, isto processa-se, o operador recebe a chamada, faz aquelas perguntas todas e depois vai à procura de uma ambulância. Imaginem para o Corpo de Bombeiros de Ariosa. Não temos disponibilidade. Vai a Gondomar. Não tem disponibilidade. Vai a São Pedro de Cova. Por acaso agora temos a Central Única. Aquilo funciona de uma outra forma. Mas é assim que funciona no restante do país. Se nós darmos umas informações completas, rigorosas, o que é que nós adiantamos? Logo, a última, que é AVMERs no local. Isto é, pode ativar uma ambulância e AVMER. Se não ativa só uma ambulância de suporte básico de vida, nós chegamos lá, os operacionais, chegamos lá e vamos ter que ativar a AVMER. Por isso, as informações todas ao pormenor e aquele chato, passo a expressão, que está lá do outro lado a fazer-nos as perguntas tudo e mais alguma coisa, é essencial nós respondermos a tudo, o mais rigorosamente possível. Por isso, uma boa chamada de emergência é meio caminho andado para termos um bom socorro. Obrigada, Rui. Nós, não sei se viram, a Joana, no seu simulacro, deu as informações todas ao simulador do operacional do INEM, a demonstrar que essas informações são importantes. Sim, sim. É importante perceberem que, quando se faz uma chamada 112, ela primeiro é atendida na PSP, isso foi evidente aqui na simulação, depois é transferida para o código do INEM. E mesmo que a chamada dure 20 minutos, porque em situações de paragem é relativamente frequente que o operador que atende a chamada fique em linha a ajudar as pessoas que estão no local até chegar ajuda mais diferenciada aos bombeiros, muitas vezes, mas é importante que as pessoas saibam que mal se identifique que há uma situação de paragem, e isso é logo nos primeiros segundos da chamada, há um outro operador que está a fazer o acionamento dos meios. O operador que tem a chamada
pode continuar a recolher mais informação que é relevante, se há, por exemplo, algum risco de segurança no local que o obriga a acionar forças de segurança, bombeiros e não apenas a ambulância. Há todo um conjunto de informação que, entretanto, é recolhida. Mas o acionamento dos meios já está a ser feito por um outro operador. E, portanto, isto não obriga a que o operador que está a recolher depois vai ser ele a fazer o acionamento. Não. O sistema está montado para, mal seja identificada esta informação, porque ela é partilhada pelo setor do atendimento com o do acionamento, o acionamento é feito imediatamente, mesmo que a chamada demore, como às vezes acontece, 20, 30 minutos. E o operador está a apoiar quem está ao lado. É por isso que nós também percebemos, às vezes, a pouca disponibilidade dos presentes para fazerem este tipo de manobras, porque não sabem, têm receio, e como disse a Cristina, às vezes não é preciso estar a fazer ventilação boca a boca, não. Às vezes só fazer compressões é suficiente. Aliás, há protocolos, do ponto de vista telefónico, para orientar as pessoas que não têm informação para, pelo menos, poderem fazer compressões minimamente eficazes. Muito obrigada. Nós temos ainda aqui uma pessoa que queria falar. Não sei, experimenta. Olá. Okay, tá. Olá, eu chamo Ana Cristina, sou professora de Educação Física e queria primeiro agradecer a abertura deste tipo de iniciativas à população em geral, acho que é de uma importância fundamental. E só tenho uma pequenina dúvida. Quando nós utilizamos o desfibrilhador, devemos verificar se a pessoa tem algum elemento metálico, digamos, no tórax, ou isso Sim. não é vital para a utilização? Sim, tem que verificar na formação o que é que nós chamamos a atenção, se tem um pacemaker, se tem um marca-passo que é assim uma coisinha debaixo da pele, que toda a gente conhece, pode usá-lo, afasta a placa do pacemaker. Se estiver muito molhado, porque pelo risco da corrente passa mais fácil, e em vez de passar pelo meio do coração, vai passar pelo sítio onde tem água e pode até atingir o operador. Portanto, se estiver molhado, tem que secar rapidamente. Não é preciso estar completamente seco, mas tem que tirar a maior parte da umidade. E de resto, se for uma volta ou estas coisas, não tem importância. Isso não tem importância. Muito obrigada. Se não houver mais questões, eu penso que já passa do meio-dia e há mais uma questão? Peço desculpa. Eu peço desculpa, é que se vê muito mal daqui com as luzes. Está ligado? Está ligado? Tá, peço desculpa. Relativamente a tudo o que os participantes referiram, relativamente à demora, por exemplo, da ambulância, ou até mesmo a eficácia dos elos por parte do interveniente, ou seja, existem vários fatores externos que podem comprometer a eficácia da sobrevivência da pessoa que está a ter a paragem cardiorrespiratória. Ou seja, pode levar até uma estadia prolongada nos cuidados intensivos ou até mesmo mazelas. Que iniciativas, por exemplo, já falaram de iniciativas de formação mass training, como também já referiram, ou até mesmo alargar por parte de outros setores formação, ou até mesmo nas escolas. Eu, por exemplo, dou o meu exemplo na secundária de Valadares, nós fizemos formação, mas como era a época de Covid, a formação foi feita online, ou seja, não teve grande impacto realmente. Mas relativamente se, por exemplo, algo falhar, ou por exemplo, não temos um desfibrilador automático perto, ou como eu já referi, a ambulância demora demasiado tempo, que métodos é que podemos utilizar, para além das compressões, ou por exemplo, em situações de maior escassez, se existem maneiras para reduzir os riscos da pessoa falecer, ou até mesmo reduzir as mazelas num ambiente hospitalar, não sei. Isto foi meio uma pergunta, meio reflexão, porque pronto, o protocolo está bem explícito, existem essas iniciativas todas, mas na realidade há muitas coisas para além. Não sei se foi... Tem toda a razão. E obrigado pelo comentário, que é muito pertinente. É evidente que o que nós aqui apresentamos hoje, a doutora Manuela Monteiro, foi uma situação ideal.
O Christian Eriksen foi uma situação ideal. As paragens que ocorrem na comunidade têm uma taxa de sobrevida baixíssima em todo o mundo e também em Portugal. A razão é essa, é porque há um imenso atraso no socorro e depois, mais grave do que isso, ou tão grave quanto isso, é ou a pessoa morre ou então fica com imensas sequelas e isso é muito grave. E, portanto, é isso que acontece. Nós trouxemos casos de sucesso para mostrar que é possível. Mas também temos que mostrar em quem é possível. É evidente que o Luís tocou nisso, não era o tema aqui. O fim de vida não era o tema desta conferência. É evidente que todos nós vamos morrer em paragem cardiorrespiratória, que é quando o coração para. Mas às vezes morremos antes, às vezes o cérebro morre antes do coração parar. Há situações em que a reanimação cardiorrespiratória não deve sequer ser tentada, porque nós chegamos ao fim da nossa vida. E há aqui uma fronteira que é ténue e que é dificílima de encontrar, onde as paragens cardiorrespiratórias que podem ocorrer na comunidade eram já paragens que iam acontecer porque são pessoas que estão no seu fim de vida, que se misturam nas nossas contas com paragens cardiorrespiratórias que seriam reversíveis e que seriam para trazer de novo uma pessoa para a sua vida. Portanto, é difícil distinguir isto. Esta é a primeira coisa que eu queria dizer. Portanto, a maior parte das paragens cardiorrespiratórias na comunidade corre mal e tem uma baixíssima sobrevida. E as que têm sobrevida têm sequelas. Pronto, isto é a nossa realidade e não é só de Portugal. A pergunta ao que é que pode ser feito? O que pode ser feito é reconhecer que é uma paragem, chamar o 112 e iniciar compressões torácicas. Se tiver um DAE, usá-lo. Que eu saiba, não há mais nada que nós, ao momento, se consiga fazer. Depois, quando chega ao suporte avançado, agora temos o Lucas e a ECMO e toda a circulação extracorporal, toda uma panóplia de medidas avançadas que não adiantam de nada, que são completamente inúteis se nós não atuarmos nos primeiros minutos para manter os nossos órgãos, a começar pelo cérebro, em bom estado. E, portanto, eu ia terminar aqui, a menos que alguém queira fazer algum comentário que eu não esteja a ver, agradecendo a presença e com esta palavra de esperança, vamos apanhar sol, manter a nossa atividade física, comer bem e não fumar, por favor. E muito obrigado por estarem aqui. A nós.